Por que está preocupado? Por que está preocupada? Com o que estão fazendo, com o que estão falando contra você. Se o que estão falando, estão fazendo, vai se virar contra eles mesmos, porque cada um só colhe aquilo que planta. Amém? Paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Desde já lhe convido para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 26, no versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Quem abre uma cova, nela mesma cairá. Então, o que a palavra do Senhor está nos ensinando aqui, o que Deus está falando comigo e com você neste momento, que você não deve se preocupar com o que estão falando contra você, não deve se preocupar com a maldade que estão fazendo, que estão tramando, que estão projetando contra a sua vida, porque aquilo que eles mesmos estão cavando, aquilo que eles mesmos estão tramando, e esse mesmo que estão fazendo contra você, esse mesmo que estão fazendo contra a sua família, esse mesmo mal que estão fazendo contra o seu casamento, isso vai se tornar para eles mesmos. E a palavra do Senhor fala: quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Cava uma cova, aquele que está cavando uma cova, está tramando contra a vida de alguém, é como se estivesse cavando uma cova para aquela pessoa. O que é que se faz numa cova? Para que serve uma cova? Para enterrar aquela pessoa. E quando enterra, está ali parado, está ali paralisado. Querem nos parar, querem te paralisar, querem te parar. Mas a palavra do Senhor está falando: quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Está mexendo com o que está quieto, está mexendo com aquilo que está quieto. Então não te preocupa, não se preocupa com isso, não se preocupa com aquilo. Não se preocupa com esse, nem com aquele, porque aquilo que estão tramando, aquilo que estão projetando contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu casamento, contra as tuas finanças, aquilo que estão fazendo contra, vai se virar contra eles mesmos, porque a palavra do Senhor fala lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, que cada um só colhe aquilo que planta. A maldade que fazem contra mim é o que eles vão colher para a vida deles. A maldade que fazem contra você é o que vão colher contra a vida deles. Então não se preocupa, não se desespera, não fica com medo, não fica pensando, não entra em desespero, não fica pensando como vai ser, não fica se preocupando: eu não falei, eu não fiz, porque estão fazendo isso, porque estão fazendo aquilo, estão projetando, estão vendo como vão fazer. Não se preocupa, porque eles mesmo cairá na cova. Cada um só colhe o que planta. A maldade que estão falando se torna contra eles mesmos. A maldade que estão fazendo se torna contra eles mesmos. E isso serve para mim, isso serve para você. Tanto para quem projeta o mal contra mim, para que eu também não projete mal contra ninguém. Isso serve também para a sua vida, para você que não venha se levantar contra a vida de ninguém, para você não vir com maldade para cima, não ir com maldade para cima de ninguém, porque cada um só vai colher o que planta. Se você plantar a banana, você não vai colher o mamão, você vai colher a banana. Se você planta a laranja, você não vai colher a maçã, você vai colher a laranja, porque foi a laranja que você fez. Então, quem abre uma cova, nela cairá. A maldade que estão fazendo são para a destruição deles mesmos. Quem revolve, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Tá lá, a pedra tá lá quietinha. A pessoa vai lá e catuca na pedra. O que é que ela faz? Passa por cima daquela pessoa, porque está mexendo com o que está quieto. Então, o que a palavra do Senhor está nos mostrando, nos alertando, que isso serve tanto para os que se levantam contra a minha vida e contra a tua vida, como isso serve também para nós ficarmos em alerta, para a gente não cavar cova para seu ninguém, porque a própria palavra está falando que aquele que cavar uma cova, nele mesmo cairá. Então, a pessoa vive destruindo vive tramando contra a vida de um e outro, vive tentando destruir a vida de um e outro, vive se xerindo na vida de um e outro, pensando que vai ficar daquele jeito,
pensando que vai ficar daquela forma. Não. Aquilo que ele fez, volta para ele mesmo. Aquilo que eu fazer, volta para mim mesmo. A palavra do Senhor vai nos trazer, vai me trazer à memória agora sobre um homem chamado Amã. Um homem chamado Amã, que está escrito essa passagem lá no livro de Esté. Ele, não, por um homem, de repente ele teve uma raiva de um homem que era judeu. O nome dele era Mardoqueu. Por esse Mardoqueu não se prostrar a ele, não se drobar a ele, isso gerou raiva, gerou ira contra a vida de Mardoqueu. E esse Amã recebeu a ideia da esposa e dos amigos para fazer uma forca, para enforcar esse Mardoqueu. Esse Mardoqueu era um homem temente, reto diante de Deus. Esse homem era um dos povos de Deus, fazia parte do povo de Deus. Então esse Amã vai e projeta contra a vida do Mardoqueu, para matar não só o Mardoqueu, como todo o povo desse Mardoqueu. Ele vai trama e manda fazer uma forca para enforcar o Mardoqueu. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, vai e mostra os feitos que esse Mardoqueu tinha feito. O plantio que esse homem tinha plantado, lá na frente ele colheu o livramento de Deus. Ele livrou um homem da morte. E lá na frente Deus foi e livrou esse homem chamado Mardoqueu da morte também. Os empregados do rei estavam tramando para matar o rei. Esse Mardoqueu vai e descobre essa conspiração contra o rei. Esse Mardoqueu vai lá e manda avisar o rei que alguém estava querendo matar ele. O rei vai e manda saber se era verdade e descobre que realmente era verdade. Foi e matou os 2 homens que queriam matar o rei. Morreram os 2 enforcados. Lá na frente, esse Mardoqueu é perseguido por um homem chamado Amã. Esse Amã, por o Mardoqueu não se prostrar a ele, não o adorar, não se reverenciar a ele, porque tem pessoas que é assim, quer nos ver, quer me ver, quer te ver, quer nos ver prostrado aos pés dele. E quando isso não acontece, vem me perseguir, vem te perseguir, vem nos perseguir. Então a Bíblia fala que esse Amã, com muita raiva do Mardoqueu, essa história está escrita no livro de Esté, essa história é bíblica. Então o que acontece? Ele, com muita ira do Mardoqueu, vai e manda preparar uma forca para o Mardoqueu. Não sabia ele que nessa mesma forca que ele preparou para matar o homem de Deus, para matar aquele que era temente a Deus, ele mesmo ia morrer nela, pendurado nela, nessa forca. Foi descoberto toda a tramaia desse Amã, que ele estava planejando de matar esse homem e todo o povo dele. O Senhor vai e usa a Esté, a rainha Esté, para que ela se colocasse na presença do rei, para buscar socorro. Mas antes dela ir à presença do rei, ela tinha ido à presença do Rei dos Reis. Ela tinha ido à presença do Deus Todo-Poderoso, daquele que pode fazer todas as coisas ao meu e a teu favor. E ela vai se colocar na presença, Deus vai dar vitória a esta mulher. E ela vai e arma um almoço. E nesse almoço convidou o rei e esse Amã, o que estava tramando matar Mardoqueu e todo o povo judeu, todo o povo de Deus. Então ali é descoberto toda a trama desse Mardoqueu. Quando é descoberto o que ele queria fazer contra o povo de Deus, que era também povo da rainha Esté, o rei imediatamente na hora dá ordem, e um dos empregados do rei vai e fala: "Ó rei", e o Amã mandou preparar uma forca para matar Mardoqueu enforcado. E o rei ali vai e descobre toda aquela trama. O Senhor vai e tira antes, isso pela manhã foi descoberto, essa trama de Amã contra o povo judeu. Pela manhã o Amã ia se apresentar ao rei. À noite, antes de amanhecer, Deus tira o sono do rei, para que o rei descobrisse quem foi o homem que mandou avisar que tinha 2 homens querendo matar o rei. E ali no livro das crônicas estava escrito os feitos do Mardoqueu, que tinha sido Mardoqueu, aquele homem que mandou avisar que alguém queria matar o rei. E o rei vai e pergunta qual foi o benefício que esse homem chamado Mardoqueu recebeu. Qual foi o pagamento para ele, qual foi a recompensa? E disseram: nada ele recebeu. O rei vai e manda honrar Mardoqueu em praça pública. E quem foi o escolhido para honrar o Mardoqueu?
aquele que queria matar o Mardoqueu e todo aquele povo dele. Então, mais na frente é descoberta a conspiração contra Mardoqueu, que esse Amã, que vivia perseguindo Mardoqueu, que vivia tramando contra Mardoqueu e o povo dele, é descoberto que ele mandou preparar uma forca para matar Mardoqueu, enforcado. A Bíblia vai e diz que quando o rei fica sabendo disso, escuta isso, o rei vai e diz: o enforquem, que morra ele nessa forca que ele preparou para Mardoqueu. Então, é o que a palavra do Senhor nos ensina. Quem abre uma cova, nela cairá. A maldade que estão tramando contra mim, contra a tua vida, para de chorar, para de se preocupar. Então, somente coloca a tua fé, a tua confiança em Deus. Você não tem que ir lá, você não tem que ligar, você não tem que falar. Você vai colocar a situação e a causa na mão de Deus. O Mardoqueu estava sendo perseguido, mas ele não baixou a cabeça, ele não foi brigar, ele não blasfemou contra o nome do Senhor, ele não ligou, ele não procurou. O que ele fez foi só se colocar na presença de Deus, só jejuar, só se humilhar diante do Senhor, porque só Deus naquela situação, como só Deus na sua vida. Então, tão somente coloca a situação na mão de Deus, coloca a perseguição na mão de Deus, então somente coloca a situação na mão de Deus, porque o mesmo Deus que agiu na vida daquele homem é o mesmo que vai pelejar por você, é o mesmo que vai agir por você, porque quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A mesma coisa foi o que o Amã fez. Preparou uma forca para matar o Mardoqueu, sendo que ele mesmo, aquele que preparou a forca para matar o outro, foi o que morreu nela. A mesma coisa aqui. Aquele que cava uma cova, aquele que faz a maldade, aquele que faz isso, que faz aquilo, contra esse e contra aquele, é para a destruição própria dele. Então, isso fica de lição para mim e para a sua vida também. Então, se você que está aí, está sendo perseguido por alguma coisa, alguma situação tem se levantado contra você, alguém anda sujando seu nome por aí afora, e você não deve temer. Você tem que se colocar na posição de Deus, diante de Deus, você tem que colocar a situação nas mãos do Senhor, você tem que estar diante do Senhor, porque quem vai te justificar é Deus, e não te preocupa com isso, não te preocupa com aquilo, não te preocupa com o que estão falando, com o que estão fazendo, se preocupa só em uma coisa, em esperar em Deus, assim como aquele Mardoqueu ficou. Ele ficou na posição diante de Deus. Deus o honrou. Aquele que preparou a forca para matar Mardoqueu foi o que morreu na forca. Foi dado a ordem para para que ele próprio fosse morto na forca, que foi o Amã que preparou a forca para o Mardoqueu. Então não te preocupa, a maldade que estão fazendo contra você, contra a sua família, contra o teu casamento, lá no teu trabalho, que estão tramando contra ti, para você perder o emprego, não te preocupa, a situação vai voltar para quem está cavando a cova, querem te ver nessa cova que estão cavando, querem te ver caído, prostrado, mas não te preocupa, cada um só vai colher o que planta, a maldade que estão fazendo é a maldade que volta para quem está fazendo. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Então, quem cava a cova, quem está planejando, quem está projetando contra mim e contra a tua vida, são eles mesmos que vão cair nela. Vão cair na situação que eles mesmos estão criando. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Não se preocupa, estão mexendo com isso, mexendo com aquilo. A situação que estão mexendo é a situação que vai virar e vai cair por cima deles, por cima delas. Vai cair sobre ele, vai cair sobre ela. Isso serve de alerta para mim e para você. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém?